Levanta a mão aí quem ficou surpreso com as acusações de bullying que as celebridades lá do mundinho da Coreia do Sul estão recebendo. Abaixa essa mão, Edvan. Abaixa. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Edvan Fleury, também conhecido como Embaixador da China e também como por muitos como o maior comentarista de casos alheios da Ásia, eu mesmo, Edvan Fleury. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Em fevereiro de 2021, quem acompanha aí o submundo das celebridades da Coreia do Sul não ficou nada surpreso com o esmerdeio que está acontecendo aí entre as celebridades da Coreia do Sul. Leia-se atores, atrizes e idols, integrantes de bandas, de grupos de K-pop famosos aí na Coreia do Sul. E tem gente aí também nem tão famosa assim, que ainda vai sair ainda, vai debutar ainda. E essa lista, minha gente, só cresce. Mas como tem pessoas aqui que com certeza não estão a par da situação, eu vou primeiro dar aí um contexto histórico do que aconteceu, o que está acontecendo e por que está aí gerando esse rebuliço todo aí na mídia. Em fevereiro de 2021, duas desportistas jogadoras de voleibol profissional, a Lee Jae-yeon e a Lee Dae-yeon, que são irmãs gêmeas, foram parar nos tribunais. O motivo foi supostas alegações de bullying dentro do próprio clube com o qual elas trabalham, né? E o negócio foi mais a fundo ainda porque encontraram, viram evidências de que esse comportamento delas de bullying e de assédio moral que elas faziam dentro do clube já era um comportamento antigo que vinha desde da época da escola. As irmãs acabaram sendo punidas aí pela lei, perderam seus contratos, enfim. E isso acabou virando uma bola de neve, porque isso se estendeu para outros atletas no meio do voleibol. Parece que é uma prática bem comum esse assédio moral que os jogadores profissionais têm nos seus clubes. E isso se estendeu e foi parar com os jogadores de basquetebol também, que acabaram se esmerdeando, e bastou isso para que outras pessoas que foram vítimas de bullying reacendessem essa discussão e trazessem esse tema à tona. Logo, esse problema que estava ainda focado nos desportistas lá da Coreia do Sul acabou escalonando e chegou até o submundo da mídia, do entretenimento que a gente ama da Coreia do Sul. Chegou isso nos atores, atrizes e também ali nos grupos de K-pop, nos idols. Mas para quem acompanha, principalmente os idols, grupos de K-pop, sabe que isso não é nenhuma novidade. Há muito tempo, há muitos anos, várias denúncias anônimas vêm surgindo e essas denúncias anônimas acontecem porque lá na Coreia esse tipo de denúncia é levado muito a sério, então por isso que na maioria dos casos as denúncias aparecem por perfis fakes que são criados, expondo situações e histórias que aconteceram com essas pessoas famosas, essas celebridades durante a infância. E acontece que, na maioria dos casos, essa história não vai para frente e a empresa acaba se pronunciando, a empresa que representa esses artistas, acaba se pronunciando, desmentindo essas acusações e o caso meio que morre por aí. Só que a grande virada do jogo aconteceu quando os desportistas começaram a serem criminalizados, sofrerem aí penalizações, porque provaram que eles realmente tinham esse comportamento aí de bullying. Aconteceu que quem havia denunciado os artistas acabou voltando com as suas denúncias e a sociedade começou a dar mais voz e atenção para esse assunto, porque afinal, se os desportistas haviam sido acusados de bullying, talvez aqueles casos, aquelas denúncias antigas de idols e de celebridades, atores e atrizes, talvez pudessem ser verdade também. Porém, gera aí um grande tabu para a sociedade e para todo mundo que acompanha a cultura coreana, porque é a fanbase desses artistas que não admitem que essas celebridades possam aí serem pessoas ruins. Eles podem ser ótimos profissionais, ótimos atores, atrizes, cantores, ótimos compositores, mas pessoalmente o lado humano falha nesse caso. E desde quando a gente promoveu esses artistas coreanos a status de intocáveis, de que nunca poderão errar e que nunca errarão? Um ator ou uma atriz, eu consigo até entender o motivo, porque às vezes o personagem se confunde com a pessoa do ator. A gente ali acompanha o desenvolvimento de um personagem através do trabalho de um ator e acaba achando que o ator e o personagem acaba tendo ali
ali a mesma índole, a mesma ética, os mesmos valores morais, a mesma educação, e a gente não consegue dissociar o que é o ator e o que é o personagem. Um vive no mundo criado, que só existe quando as câmeras são ligadas, e o outro é um profissional, um humano real, uma pessoa de carne e osso que pode aí vir cometer falhas e que com certeza vai cometer falhas e erros. Mas e no caso de grupos de K-pop, de artistas da área da música? Eles estão atuando, a gente pode fazer um comparativo com os atores e atrizes que estão ali desempenhando papel e a gente acaba sendo manipulado a acreditar que essas pessoas, esses artistas são perfeitos. No caso dos grupos de K-pop, em parte sim, devido a esse grande marketing, porque a indústria do K-pop, como qualquer uma indústria, tem ali a sua linha de produção que é baseado em puro marketing. Todas as personalidades de todos os artistas, eles são moldados conforme ali um plano de marketing das agências que trabalham. Os próprios artistas, eles não têm voz quando eles estão começando, no caso, eles não têm voz dentro do próprio grupo, eles são moldados conforme a imaginação e a vontade da empresa que eles representam. Isso me faz lembrar e acreditar que um grupo de K-pop acaba não sendo muito diferente de um produto, de um celular, de um computador, enfim. Mas por que eu falo isso? Parece ser tão chocante falar isso, né? Porque pensa bem, a questão é marketing. Quando você acha que você está usando o seu celular, você não espera que o seu celular vá ter pensamentos próprios, vá cometer erros, vá ter atitudes que a gente acha moralmente errado, porque é um produto, é um objeto, é um ser inanimado, sem vida. E por isso a gente acaba ali acreditando que jamais um celular poderia prejudicar fisicamente, psicologicamente uma outra pessoa, um outro ser humano, porque aquilo ali, ele é desprovido de vida. É a mesma coisa que acontece nos grupos de K-pop. Eles são ali trabalhados, são criados, são expostos para a gente como se fossem apenas ali um mero produto. Afinal de contas, o seu celular ou qualquer outro produto não acorda ali de mau humor, não dá respostas atravessadas, não te trata mal, não te causa dor, não te machuca, enfim. Quando eu tenho um aparelho, eu sei que esse aparelho não vai produzir atitudes ou atos que vão me ferir. Então, por isso que eu chego a comparar grupos de K-pop com produtos. Mas a gente precisa lembrar que os grupos de K-pop são formados por pessoas, por seres humanos, por pessoas que têm alma, que têm vida e que não são apenas produtos. Então, quando a gente acorda para essa realidade, a gente vê e nota que, estamos falando de seres humanos. Então, quando estamos falando de seres humanos são passíveis de erros, são passíveis de cometer erros gravíssimos, não são perfeitos. E a partir do momento que a gente, como consumidor, acredita e vê que que as pessoas que fazem parte desses grupos cometem erros, não são tão sensatos assim, podem falhar como seres humanos, porque é normal, nenhum ser humano é perfeito, nós não estamos lidando com produtos. Apesar de eles serem tratados pela sociedade como um produto, tem que estar ali no corpinho tal, com a cirurgia plástica tal, parecer com ciclano, parecer com beltrano, mas não. No fundo, lá dentro, estamos lidando com seres humanos que não têm voz para se expressar ou que não podem se expressar. Todas as expressões, comunicados são feitos através das suas agências. E agora, com essas denúncias, isso me faz lembrar que é importante agora tratar os nossos artistas, nossas celebridades da Coreia do Sul, não como produtos, mas como seres humanos. E a partir daí entender que eles podem e sim vão cometer erros gravíssimos, como qualquer outra pessoa, assim como você ou eu que está assistindo esse vídeo. E a partir do momento em que a gente aceita que os nossos ídolos são seres humanos, gente como a gente, e que pode ter tantos defeitos quanto qualquer uma pessoa, a gente começa a aceitar de que essas denúncias e todas essas atitudes talvez possam ser verdade. É claro que tem aí pessoas que vão querer se aproveitar para destruir a carreira de alguém, para manchar a reputação. Sim, vai acontecer. Mas a gente não pode invalidar também os casos das vítimas que são reais, histórias reais que realmente, de fato, aconteceram. E quando a gente pensa nos idols como seres humanos, como pessoas que erram, a gente para de defender eles 24 horas, porque você não tá 24 horas ali com o seu idol para saber qual é a visão política deles, para você saber se ele é homofóbico, gordofóbico, racista. Ninguém passa 24 horas, então, de fato, ninguém conhece ninguém, mesmo, às vezes, você morando
com uma mesma pessoa na mesma casa, você não consegue conhecer a pessoa, quiçá uma pessoa que está trabalhando ali do outro lado do mundo, na Coreia do Sul. Então, parem de defender artistas coreanos. Chegou o momento de que, agora que essas denúncias foram efetivadas, precisamos agora dar voz para essas pessoas. E nós, como consumidores da Coreia do Sul, por mais que a gente ame demais determinado artista, determinado grupo, banda, ator, atriz, enfim, determinada coisa da Coreia do Sul, a gente, como consumidores dessa indústria, precisamos agora dar voz e abraçar essas pessoas que estão aí dando a tapa à cara, não necessariamente dando tapa à cara porque as denúncias ainda são denúncias anônimas, mas precisamos dar atenção e dar voz, parar para ouvir e, como consumidores, irmos lá com os artistas e cobrarmos uma resposta e sabermos se isso é verdade ou não. Não cabe a gente julgar se a pessoa está certa ou está errada, se a pessoa está querendo mídia em cima disso. Não, porque o nosso papel não é de juiz, a gente deixa isso para a justiça. A gente tem que sim cobrar dos nossos idols, sim cobrar das empresas, uma resposta para que isso seja apurado e seja apurado de forma correta, de forma transparente, porque até então eu tenho que também lembrar a vocês que essas apurações e essas investigações, quando ocorrem na Coreia do Sul, são feitas através das próprias agências dos artistas, ou seja, é a mesma coisa que você pedir para um criminoso fazer a investigação do seu próprio crime. Isso é uma coisa muito errada. Como é que eu posso acreditar que essa investigação, que essa apuração foi feita de forma séria? Tá na hora de parar, de não ouvir e de criticar as pessoas, ir contra as pessoas que estão tentando aí trazer um problema à tona, um problema sério para a sociedade, e contra-argumentar essas pessoas com argumentos rasos, dizendo que elas são apenas invejosas, querem acabar com a carreira de fulano e ciclano. Não, tá na hora da gente apoiar essas pessoas e filtrar o que é verdade e o que não é verdade. Mas para isso a gente precisa contar ali com a justiça e também contar ali com meios efetivos que essas investigações, essas denúncias possam ser de fato apuradas. E essa lista, eu não vou dar aqui nenhum nome específico, porque essa lista, desde que começou esse escândalo lá em fevereiro com os esportistas, essa lista só vai aumentando, e já não tem mais papel higiênico para limpar a bunda das pessoas que estão tentando se limpar no meio desse esmerdeio todo. A gente precisa abraçar sim as pessoas. Edivan, mas se a pessoa estiver fazendo uma falsa acusação, desabraça. Eu garanto para você que é muito mais fácil desabraçar alguém do que desver ou de sentir uma humilhação ou um sentimento de bullying, uma situação em que uma pessoa foi humilhada ao extremo. Principalmente que essas acusações, elas vêm de épocas, de períodos em que esses artistas eram crianças, estavam ali na escola, então são acusações muito pesadas e que provavelmente deixaram ali sequelas na vítima, que provavelmente, talvez, em alguns casos, sejam irreparáveis. Quantos casos a gente tem aí nessas estatísticas que entram de pessoas que acabam tirando a sua própria vida porque foram vítimas de bullying, porque tentaram se expressar, porque não conseguiram encontrar alguém que pudesse ouvi-las. Se você já foi vítima de bullying, se você já sofreu algum tipo de atentado, de ataque psicológico, ou até propriamente uma agressão física, e você não teve com quem falar, é a hora de você pegar a sua empatia e de colocar talvez um pouquinho de verdade e de ouvir essas vítimas e de cobrar realmente, até da mídia, um posicionamento mais ali certeiro para que todos esses casos sejam investigados e sejam levados a sério, principalmente pelas autoridades do governo da Coreia do Sul. Edivan, então vale a pena pegar e adotar essa cultura do cancelamento e cancelar um idol porque ele foi um péssimo ser humano no passado? Eu te respondo, vale sim, porque isso é o começo de uma revolução, porque isso está muito na cultura do país. Aqui eu vou trazer para você o depoimento que foi escrito no Reddit, que é um fórum aberto onde pessoas escrevem de forma anonimada sobre vários assuntos que acontecem. E viralizou mês passado um post de uma pessoa que é coreana falando toda sobre essa situação. Eu vou aqui, ela postou
em inglês e eu vou aqui traduzir para vocês lendo. Eu tirei ali um parágrafo grande, mas que eu acho que é extremamente importante trazer aqui para essa discussão, para que a gente entenda e possa ver o quão sério essas denúncias são e de onde que parte essas denúncias. Então, eu vou ler agora para você um trecho desse depoimento. E você sabe que eu vou deixar todas as minhas fontes e referências aqui na descrição do vídeo, tá bom? Abre aspas. Em terceiro lugar, acho que vocês subestimam o que significa bullying na Coreia. Eu não espero que vocês entendam, porque vocês obviamente nunca frequentaram uma escola coreana, mas vocês têm que aceitar que os ambientes escolares não são idênticos em todo o mundo. E bullying nas escolas coreanas não é apenas xingar alguém ou pegar o dinheiro do lanche ou o que quer que seja. Na verdade, existe uma camada mais profunda de querer provar a superioridade por meio da degradação completa da dignidade de outra pessoa. Você é literalmente tratado como lixo, e a pior parte é que não há ninguém para ajudá-lo. Os professores não têm poder, quero dizer. Literalmente, tudo o que podem fazer é chamá-lo à diretoria e conversar um pouco. Quando se livraram dos castigos corporais, e acho que foi uma ótima decisão, o problema foi que o governo não deu aos professores outra forma de punir os alunos se eles saíssem da linha. Basicamente, esses professores são impotentes e não reconhecem o bullying, porque não há nada o que eles possam fazer. E uma criança é impotente contra os agressores. Portanto, o bullying escolar está cada vez pior e, como sociedade, temos consciência desse problema, mas não sabemos como resolvê-lo. No entanto, o fato de todos os coreanos terem frequentado a escola os torna especialmente sensíveis a questões de bullying, porque sabe como isso pode ficar ruim. Fecha aspas. Esse depoimento é a prova de que realmente vale sim cancelar esses artistas, porque a sociedade, principalmente a sociedade da Coreia do Sul, precisa atentar para esses valores, precisa atentar para saber o que está acontecendo com os seus adolescentes, com as suas crianças, porque afinal eu tenho que lembrar também a você que esses adolescentes, esses artistas que a gente hoje acompanha, começaram ali, muito de criança, como os seus trainees. Então eles acabaram se tornando adultos muito cedo, antes mesmo de serem adultos. São crianças que tiveram ali responsabilidade de criança e acabam levando seus comportamentos de criança, porque nunca foram questionados no ambiente escolar, nunca foram averiguados se aquilo era certo ou errado, para a vida profissional, e acabam crescendo como piores pessoas, acabam reproduzindo atitudes horríveis como os seres humanos e acabam normalizando isso que não deveria ser normal. Por isso eu digo, sim, vale muito a pena cancelar um artista que tenha um comportamento como esse, porque é um claro sinal para a sociedade da Coreia como um todo, que isso é um problema sério. Pessoas perdem suas vidas por causa de bullying, de agressão física, agressão psicológica. Tá na hora de parar de apenas calcular, apenas serem mais, essas pessoas que perderam suas vidas, serem mais um número, uma planilha, uma estatística para o governo, e sim saber o que de fato aconteceu, porque essas pessoas decidiram ou ir para o crime, porque essas pessoas decidiram tirar a sua vida, porque essas pessoas decidiram se mutilar. É interessante agora saber, obrigar que o governo reconheça essa fragilidade da cultura coreana e tente, de alguma forma, criar meios para consertar isso, e os meios vão surgir através do debate e dessas denúncias. Então eu espero que muito mais denúncias possam acontecer, possam ocorrer. Eu vou estar ali com a minha pipoca acompanhando, porque eu realmente quero que eu, como consumidor de cultura coreana, quero que a sociedade coreana melhore nessa questão humanitária, como pessoas humanas, porque não basta apenas escrever letras bonitas de músicas inspiradoras, falando sobre amor, se você, como ser humano, não casa com aquele trabalho que você está fazendo. E aqui eu vou deixar para vocês uma dica de um perfil lá no Instagram, que é o perfil da revista Korea In, que é uma revista que está sempre acompanhando, e eu tô ali acompanhando o perfil delas, e eu sempre vejo elas postando todo dia a atualização de algum cantor, de algum ator, de alguma atriz, de alguma pessoa, de algum idol, de alguma celebridade da Coreia do Sul, que tá aí se envolvendo em algum escândalo. Praticamente, gente, toda semana tem 1 ou 2 celebridades que caem aí nessa lista e que tem aí que fazer uma longa jornada para provar se é inocente ou não. Então, por favor, não
passem pano para os seus idols. Cobrem muito, porque a gente só vai conseguir melhorar a sociedade se a gente cobrar, porque se a gente colocar um pano, tampar a nossa visão, tampar o sol com a peneira, é apenas empurrar a poeira para debaixo do tapete, e isso não vai resolver. A gente ainda vai ter casos de pessoas tirando sua vida, pessoas se mutilando, e isso não é legal para ninguém. A gente não quer uma sociedade de pessoas, de adultos psicologicamente doentes, mentalmente fragilizadas. Isso é péssimo para qualquer sociedade, para qualquer cultura. Meu nome é João Fleury e esse foi meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Você já sabe, você pode clicar aqui em gostei, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, e se você quiser apoiar aqui o canal, isso é muito importante, você pode se tornar membro por apenas R$ 8 por mês. Eu agradeço a sua presença e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.